Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos de volta com o programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Acompanhe agora os principais destaques do programa de hoje. Vacas leiteiras são selecionadas para produzir leite que não causa problemas de intolerância alimentar. No quadro Temática, o superintendente do Sistema OCB fala do cenário político e institucional do cooperativismo. Saiba como é feito o controle da praga Grafolita molesta na cultura da maçã. Fundação Auri Luiz Bodanese desenvolve projeto de incentivo à culinária regional. E o maior tenista brasileiro de todos os tempos é homenageado pela Aurora Alimentos. Podia almejar coisas novas, eu podia criar uma realidade nova para mim. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. E começamos o programa de hoje falando sobre a intolerância ao leite devido a fatores ligados ao organismo de cada indivíduo, o que tem privado pessoas a ficar sem o mais completo alimento rico em cálcio, proteína e carboidratos. Pois essa intolerância pode estar chegando ao fim com a produção do leite A2A2. Confira mais detalhes na reportagem enviada pelo programa Oeste Rural. É da cidade de Descalvado, a 250 quilômetros da capital paulista, que sai um dos tipos de leite mais selecionados do país. A Fazenda Santa Rita, que existe há 75 anos, é especializada na produção do A2, uma derivação do leite A comum, também conhecido como A1. Nossa equipe foi até lá conhecer a história, as características e o processo de produção desse alimento. O leite A2 é uma descoberta recente do mercado. Ele começou a ser desenvolvido quando consumidores apresentaram resistência ao leite A1. Isso acontece porque uma pequena parte da população tem dificuldade em digerir uma proteína específica do A1, a caseína. Como esse elemento é diferente no leite A2, o problema não ocorre. A Camila, por exemplo, que trabalha na fazenda, sofria para alimentar o Isaac. O bebê tinha cólicas e até sangramento nas fezes ao tomar o A1. O leite A2, ele ficava satisfeito, não chorava, porque não sentia fome. E deu super certo para ele, tá? Toma até hoje. Na Nova Zelândia, esse leite foi lançado em 2003, depois na Austrália, depois nos Estados Unidos em 2011 e fez muito sucesso, porque muita gente pensa que tem intolerância à lactose. E na realidade o que eles têm não é intolerância à lactose, e sim a digestão incompleta da caseína, que é a proteína do leite. A lactose é o açúcar do leite. Há vacas que produzem leite A1, outras que produzem o A2 e ainda parte do rebanho que apresenta uma mistura dos dois tipos. Para descobrir essas características e separar os animais, os produtores contam com centros de pesquisa de todo o país. Nova Odessa, na região de Campinas, em São Paulo, abriga um deles. É nesse laboratório aqui que as amostras de pelo e de sangue de vaca são analisadas. Em um dia, os pesquisadores conseguem avaliar a presença de genes do leite A1 ou A2 em pelo menos 50 animais. O trabalho, coordenado pelo professor Rodrigo Gigliotti, registra até 90% de eficácia na detecção. Primeiramente é feita a extração do DNA e em seguida a análise desse DNA. E pode ser colhida amostras de sangue. Normalmente são colhidas amostras de sangue ou pelo, porque no caso do pelo, a gente usa o bulbo capilar, né, o bulbo do pelo. Geralmente esse pelo é colhido da cauda do animal e a gente extrai o DNA. Aqui também é feita uma pesquisa pioneira contra misturas. Amostras de leite são analisadas através de um software para verificar se, de fato, o produto vendido é do tipo A2. Porque às vezes o produtor ele pode carregar o caminhão com A2, mas pode ter um resíduo de leite A1 lá e como a técnica ela possui uma alta sensibilidade, até de 2% a gente consegue detectar
um limite de 2% de contaminação. O processo de transformação do rebanho em A2A2 é muito rápido. Ele acontece num período de 3 a 4 anos. Nós já estamos aqui com 100% do gado jovem, que vai ser a reposição dessas vacas no futuro. O 100% do gado jovem já é A2A2. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E o comentário de Renato Nobili, superintendente do sistema OCB, hoje será sobre as perspectivas do cenário político e institucional para o cooperativismo. Vamos acompanhar. Hoje vamos falar um pouco sobre o cenário político e institucional para o cooperativismo, as perspectivas para 2021. No ambiente nacional, entre Congresso Nacional e Governo Federal. Temos falado que 2021 será um ano para desatar os nós. E a economia será o centro dessa agenda de decisões. Viemos debatendo isso com a diretoria do Sistema OCB, onde temos os 6 principais temas nessa agenda. Começando pela PEC emergencial, a reforma tributária, o auxílio emergencial, a lei orçamentária, a reforma administrativa e o teto dos gastos. São assuntos que acompanhamos no dia a dia nos noticiários de Brasília e que nós temos todo o cuidado e o interesse de legitimamente defender aí as questões das cooperativas, do cooperativismo. Como vocês muito bem acompanham, o trabalho nosso na preservação do respeito ao ato cooperativo nos assuntos que estão em andamento nas discussões da reforma tributária. E também, junto aos interesses do cooperativismo, uma atualização da Lei Complementar 130, costurada junto com o Ramo Crédito, junto ao Banco Central do Brasil, o PL da recuperação judicial, de um interesse muito grande para as cooperativas, o cuidado que temos com esse assunto, para não interferir na gênese do cooperativismo ou das cooperativas, o PLP sobre seguros, uma batalha que a gente vem travando para defendermos o cooperativismo de seguros, o PL das telecomunicações e a atualização da Lei Geral do Cooperativismo, a Lei 5764, onde temos aí o interesse de fazermos uma pequena atualização sem grandes mudanças estruturais na lei, que vem atendendo muito bem o cooperativismo brasileiro já há 50 anos, completando este ano. E sob uma nova direção, tanto da Câmara Federal quanto do Senado Federal, nós temos agora essa perspectiva e, uma vez mais, a necessidade do fortalecimento de uma FRENCOP. Nossos deputados e senadores que abraçam a causa do cooperativismo são fundamentais, junto ao nosso trabalho técnico, emanado com as organizações estaduais e o apoio das cooperativas, os parlamentares que nos ajudam a fazer essas devidas defesas. Então, contamos com essas perspectivas desafiadoras para 2021. E agora confira os assuntos que vamos ter no próximo bloco. Saiba como é feito o controle da praga Grafolita molesta na cultura da maçã. Fundação Aurir Luiz Bodanese desenvolve projeto de incentivo à culinária regional. E o maior tenista brasileiro de todos os tempos é homenageado pela Aurora Alimentos. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Cicobi e fertilizantes Fecoagro. Tecnologia e inovação estão no DNA da Fecoagro, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A Fecoagro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes.
Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Tem mudanças que fazem a gente avançar. Eu, por exemplo, mudei do meu banco para o Sicoob. Deixei de ser cliente e virei sócio. Agora, além do atendimento mais próximo, eu tenho os mesmos serviços e garantias de um banco, mas com taxas menores, porque o Sicoob é uma cooperativa financeira. E como o Sicoob apoia a economia local, todos ganham. E você, também quer mudar e colher os melhores resultados? Mude para o Sicoob. Sicoob, somos feitos de valores. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e Fecoagro. Apoio Cidasc, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Com o esporte eu aprendi que cooperar é a grande sacada, que as maiores vitórias vêm do trabalho em equipe, pessoas que se unem para conquistar juntas. Esse é o cooperativismo. Mais do que um modelo de negócio, um jeito diferente de empreender. Um movimento que está presente em nossas vidas todo dia. Está no campo, na indústria, no comércio, na educação, nos serviços financeiros, está na geração de renda de muita gente. Como no transporte que te leva de um lugar para o outro e até mesmo no hospital que você vai. O cooperativismo também está lá. E ao contrário do que acontece nas quadras, aqui a rede está do nosso lado, é a nossa força. E os cooperados somos nós, mais de 15 milhões de brasileiros. E também pode ser você. Vem ser Coop, tudo ao seu redor já é. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio apresenta Temática. Novo quadro para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense e brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do mercado. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Canal Rural, às 12h30, na Record News e às 13h30, na TV Coop. Temática é um oferecimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. A grafolita molesta traz muita dor de cabeça para os produtores de maçã da região de São Joaquim. Para controlar o número de indivíduos, evitando a infestação, deve-se fazer o monitoramento dessa praga. Aprenda agora
Como ficar de olho e controlar este inseto praga na reportagem do programa de TV SC Agricultura. Olá a todos, meu nome é Cristiano, eu sou pesquisador aqui na EPAGRE, na Estação Experimental de São Joaquim, e a dica de hoje é sobre o monitoramento da Grafolita molesta na cultura da maçã. Bem, a Grafolita é uma pequena mariposa, né, que se estabeleceu aqui na região serrana no final dos anos 90. Né, eu diria que hoje é a principal espécie de inseto praga na cultura da maçã, né, que mais tem ocasionado problemas hoje. Eu diria que aqui na Estação Experimental de São Joaquim, as maiores reclamações que nos chegam é dessa praga, da Grafolita. Né. Bem, para o monitoramento da Grafolita molesta, né, então a gente usa uma armadilha tipo Delta, que é essa aqui, né, com duas aberturas laterais. Né. A gente usa atrativo sexual, que está impregnado nesse tipo de borracha, né, e em cima de um piso adesivo que tem cola. Se vocês olharem aqui, tem uma cola, né. Então você coloca na armadilha, o inseto então ele vai ser atraído por esse odor, vai ficar preso nessa cola, né? Então o produtor vai poder ir lá e verificar o número de capturas que teve aqui nessa armadilha. Bem, a Grafolita molesta, ela inicia o ataque nos pomares ali no período de brotação, né? Então é interessante que o produtor nesse período, nesse momento, já esteja com essa armadilha instalada, né? A nossa sugestão é que ele use pelo menos 2 armadilhas por hectare, né, para ter uma segurança. Nossos pomares são pequenos aqui na região, em torno de 5 hectares médio para o produtor. Então 2 armadilhas por hectare, ele vai estar bem monitorado já, né. Em relação ao atrativo, né, ele tem que ser trocado a cada 30 dias, né, porque como ele está no campo, ele está evaporando e vai chegar uma hora que esse liberador não tem mais cheiro, né? Outra coisa que os produtores vão ter que ter um pouquinho de atenção, que a gente observa muitas vezes nos pomares, é que eles não retiram o liberador velho e vão simplesmente acrescentando um novo, né? Isso não deve ser feito, porque você pode ter uma mudança muito grande de concentração aqui, e aí faz com que esse cheirinho a mais faz com que o macho não consiga ser atraído por essa borracha, né? Então tem que ter essa atenção para evitar que mude a concentração do cheiro. Tirou o velho, coloca o novo. Em relação ao atrativo também, né, os liberadores, é interessante que o fruticultor ele tenha atenção para não ter um contato direto com a mão nesse liberador, porque ele pode contaminar, né? A mão da gente tem gorduras e essas gorduras podem gerar alguma contaminação que vai fazer com que o atrativo perda a sua eficiência, né? Ou mesmo então usar uma luva ou uma pinça, que ele vai estar seguro para evitar esse tipo de contaminação. Bom, outra dica que a gente dá é em relação ao piso adesivo, né, onde tem a cola, onde o inseto vai ficar aderido, né. Se essa armadilha for colocada muito próximo da estrada, né, onde passam veículos, tratores, né, a chance de o piso ficar contaminado com poeira ou outros detritos é muito grande, né. Consequentemente, esse inseto vai passar ali pelaquela armadilha e não vai ficar aderido. Como vocês podem ver aqui, ó, você simplesmente toca essa armadilha e você vê que ela já praticamente não tem mais a cola, né, que adere, onde o inseto vai ficar aderido. Aqui já temos um outro fundo onde estava num lugar ideal, né? Você vê que ainda tem bastante cola, então a chance do inseto passar por essa armadilha, ficar preso aqui, é muito maior, né? Se o inseto não ficar preso, o produtor acha que o pomar dele não tem a praga, né? Consequentemente, ele vai acabar tendo o problema porque o inseto está lá, só que ele não está ficando aderido a essa armadilha, né? E assim, hoje a gente falou um pouco para você sobre o monitoramento. É importante que então que o setor entenda como faça esse monitoramento bem feito. A gente recomenda pelo menos 2 vezes por semana que se vá até essas armadilhas e faça a contagem dos insetos, né? E de acordo com o número de insetos que vocês encontrarem na armadilha, é interessante que se busque o seu responsável técnico pelo pomar para definir que ferramenta, que tipo de manejo será tomado, né? E o destaque agora é para um projeto desenvolvido pela Fundação Auri Luiz Bodanese, que decidiu resgatar a culinária regional com foco nas histórias de família. Desse trabalho surgiu um documentário, um acervo fotográfico e até uma exposição itinerante. O apoio da Lei de Incentivo à Cultura foi primordial para que essa ideia ganhasse formas. Veja a reportagem do programa de TV
Cooperativismo em Notícia. Sabe aquela receita de família, única, especial, que está aí em sua memória, nas boas lembranças do passado? Pois é, muitas delas agora fazem parte do projeto A Soma de Todos os Sabores, desenvolvido pela Fundação Aurí Luiz Bodanese, da Aurora Alimentos e empresas parceiras, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo. O projeto conta a história de 20 famílias brasileiras, entre elas representantes das 11 cooperativas que compõem a Aurora Alimentos, que abriram suas portas para mostrar essa tradição. E lá está uma culinária única, especial, que passou de geração para geração. Segredos que agora podem ser saboreados por todos nós. Entre as famílias que se envolveram no projeto, destaque para o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, a esposa do fundador da Aurora, dona Zelinda Bodanese, e o diretor de agropecuária da Central, Marcos Ordan. Aliás, o Marcos preparou uma lasanha bolonhesa que só ele sabe o segredo. A minha particularidade, que até meus filhos me disseram, pai, por que não faz outro prato, né? Porque eu gosto de cozinhar, primeira coisa, né? Gosto e gosto muito mesmo. Tudo que é feriado, domingos, eu vou para a cozinha. Mas a lasanha ela não tem muito segredo em si. O segredo da lasanha, sem dúvida nenhuma, é um molho. E que tentam copiar e não conseguem, né? Graças a Deus, ninguém conseguiu, nem lá em casa, e nem aos vizinhos que já comeram ela, não consegue identificar. Então é mais ou menos que nem o produto Aurora. Todo mundo quer fazer igual e ninguém consegue. E é uma lasanha, não porque eu faço, porque eu fiz, mas ela é diferente, sem dúvida nenhuma. Ela é, cada vez que é o feriado que eu faço, reúne 100% da família, desde os netinhos, todo mundo come e gosta. Não sei se é por medo, não sei se é por outro motivo, mas todo mundo gosta. Eu já tenho a medida certa para fazer, para 12 pessoas, e limpa e fica uma parte sempre programada para eles no outro dia fazer o requento, né? Então, para mim é prazeroso. E ver eles ao redor de uma mesa comendo aquilo que você faz, não tem preço, né? Essas histórias agora fazem parte de um acervo que terá uma cartilha de receitas com 112 páginas, uma exposição itinerante com 25 painéis e um documentário de 20 minutos. A ideia partiu da Fundação Aurí Luiz Bodanese, com apoio de empresas parceiras que também foram importantes nesse processo. O objetivo é um resgate, não tão somente da culinária em si, das receitas em si, porque não é tão somente um livro de receitas, não é? É uma homenagem àquelas famílias que de alguma maneira e de alguma forma elas ajudam e ajudaram na construção de bons momentos. E quando se fala de bons momentos, a família, nos reportamos aos momentos familiares, não é? Então, dentro dessa linha, dentro desse objetivo de fazer esse resgate, de fazer essa homenagem, é que se buscou parceiros que pudessem colaborar dentro desse projeto e dentro desse trabalho que foi feito. O projeto, que iniciou em 2018, resgata os costumes das famílias brasileiras. São receitas que ficam na memória, nos projetam ao passado, onde o cheiro da boa comida encantava. Para a Aurora, o resultado de tudo isso foi gratificante. Quando a Fundação Aurí Luiz Bodanese nos trouxe a ideia, um projeto para poder promover a culinária tradicional, eu diria assim, parecia um projeto que teria dificuldades em se tornar uma obra à disposição dos brasileiros, né? E é preciso que se diga, foi uma surpresa muito agradável, a criatividade da nossa equipe executiva da Fundação Aurí Luiz Bodanese, buscando recursos, inclusive, junto com o apoio do Ministério da Cultura, e fazendo com que fosse possível resgatar esse que é um valor, eu diria, imensurável. Esse material agora estará disponível no site da Fundação, que é o falb.org.br.
falb.org.br e com acesso exclusivo às pessoas com deficiência. Passe por lá e curta todos esses sabores. A Cooperativa Central Aurora Alimentos decidiu homenagear o seu filho mais ilustre, Gustavo Kirten, o Guga. Desde que a parceria entre a instituição e esse maior tenista brasileiro de todos os tempos foi sacramentada, a evolução dos negócios só prosperou. Afinal, tanto a Aurora quanto o Guga têm algo em comum: a fé na família. Vamos conferir a reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Boa noite, galera. Bora rodar, Guga? Vamos lá? Tudo pronto? Natal é com a Aurora. E aí, Guga? Rony, tá fazendo o que aí, cara? Nós viemos fazer uma surpresa pra você. Surpresa? Uma homenagem das nossas 100 mil famílias ao brasileiro que mudou a vida de outras milhares de famílias. Oi, Guga. Sou ex-educanda do Instituto Guga Kirten. A minha infância, ela foi meio conturbada, digamos assim. Eu fui me desenvolvendo, fui pegando gosto pelos esportes. Eu podia almejar coisas novas, eu podia criar uma realidade nova pra mim. Eu sempre fui um cara esforçado. Eu ganhei uma bolsa, sempre incentivando os nossos sonhos. De querer sempre buscar a felicidade. Eu comecei a ter a imagem do que é ter um pai. A enxergar algo a mais do que a sociedade diz que eu sou. Esse sonho é graças a você. Obrigada, do fundo do meu coração. Um Feliz Natal para todas as famílias de todo o Brasil. Assim como Guga, cuidar de pessoas está na nossa essência. Um Feliz Natal da família Aurora. E com a homenagem da Cooperativa Central Aurora Alimentos para o tenista Gustavo Kirten, nós vamos ficando por aqui com o nosso programa de hoje. Agradecendo a sua audiência, desejando saúde para você e sua família e até o nosso próximo encontro.